Bom dia a todas e todos que estão hoje aqui com a gente para acompanhar o nosso webinário sobre os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados na Defensoria Pública. Esse webinário conta com a presença do nosso defensor público geral, Rodrigo Pacheco, que tem o desafio aí de liderar a Defensoria Pública numa construção, de uma política de governança de dados. Também com Estela Aranha, advogada especializada em Direito e Tecnologia, Privacidade e Proteção de Dados, e presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB-RJ, e o Dr. Rodrigo Borges Valadão, procurador do Estado do Rio de Janeiro, também dedicado ao tema da privacidade e da proteção de dados. Bom, cada um dos nossos convidados fará uma exposição preliminar aqui, de 25 a 30 minutos, para falar um pouco sobre o tema, e depois a gente vai abrir aqui para debates, tá? Para isso, vocês podem usar o chat do YouTube para fazer as perguntas nas nossas redes sociais, e depois a gente abre aqui para conversar com os nossos convidados sobre o tema. Eu vou passar a palavra aqui primeiro para o Rodrigo Pacheco, nosso defensor público geral, que vai dar início à exposição dele, e lembro também aos participantes que vocês podem avaliar o nosso evento através do link que a gente já vai disponibilizar aqui no YouTube, e também nesse mesmo link solicitar o certificado de participação. Rodrigo, por favor. Bom dia, Paloma, obrigado. Essa jornada é coletiva, você sabe também que sua participação é fundamental nesse desafio enorme de adequar a LGPD. Queria agradecer muito nossos convidados, o meu professor, que eu sou aluno dele no curso do ITS da UERJ, Rodrigo Valadão, um grande parceiro da instituição, enfim, quando foi diretor do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, um grande pensador sobre poder público e Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, iniciou esse processo lá na PGE. Eu agradeço nesse feriadão, nesse caos que a gente está vivendo, você tenha topado participar, ajudar aqui na construção da adequação da Defensoria à LGPD. A querida Estela também, muitíssimo obrigado. Talvez uma das grandes referências aqui do Rio de Janeiro nesse tema, uma grande parceira também nas lutas pela democracia em outros campos. Agradeço muito sua generosidade aqui também de participar. É evidente que o Rodrigo e a Estela sabem muito mais e dominam o tema, e eu não vou aqui debater sobre LGPD, porque eu ainda estou engateando no aprendizado, mas eu acho importante compartilhar o que a Defensoria Pública vem fazendo e os nossos grandes questionamentos e dilemas, enfim. A LGPD chega, assim, a entrada em vigor da LGPD chega e a Defensoria precisa se adequar. Todas as defensorias públicas ficam tanto quanto perdidas aqui qual o caminho da LGPD. Eu acho que o próprio mundo corporativo também tem muita dificuldade, porque é um tema muito novo, é uma cultura muito nova no Brasil, a proteção de dados, e a gente conta aqui com, mais uma vez, a parceria da Estela, que nos conectou com Data Privacy, e ali foi uma grande virada de chave da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu sei que também é de São Paulo, e agora esse convênio está se estendendo para todas as defensorias públicas do Brasil, e ali foi uma grande mudança, pelo menos do ponto de vista da gestão, da cultura e da valorização do tratamento de dados. Então é importante fazer esse reconhecimento público à Estela, que fez essa ponte com a Data Privacy, agradecer publicamente também o Bruno, o Zanata e toda a equipe da Data Privacy, que com uma enorme generosidade capacitaram servidores, defensores, estão construindo um manual de adequação da LGPD para a Defensoria Brasileira, que mostra o grande espírito público da Data Privacy e também da Estela. E quando a gente começa a compartilhar os nossos números de tratamento de dados, eles ficam bastante assustados. Enfim, a Defensoria, desde 2016, desenvolve um sistema para atividade fim, que é o Sistema Verde, que possui uma série de integrações que vão desde o DETRAN, dos módulos do sistema prisional, com o Tribunal de Justiça. Então, nós recebemos as intimações pelo Sistema Verde, peticionamos pelo Sistema Verde, distribuindo as iniciais pelo Sistema Verde. Agora, com a Receita Federal, para ter acesso à base de dados dos CPFs, também com os Correios, para a base de dados do CEP, e no meio dessa pandemia, na necessidade da gente reinventar aqui o serviço da instituição,
foi desenvolvido em parceria com o ITS, com o Sérgio Branco e com várias outras pessoas do ITS, o nosso aplicativo, também com participação da COP, do FRJ, para atendimento da população, já com uma política de privacidade desenvolvida, enfim, foi um grande aprendizado também nesses 3 meses no ano passado. Esse aplicativo hoje está fazendo mais ou menos 4 meses, está beirando aí quase 120 mil downloads, muitas pessoas já cadastradas, fora a nossa base de dados que vem desde 2016 do Sistema Verde, são pessoas do sistema prisional, pessoas que a gente atende em todo o estado. Então a gente chega a quase, eu posso dizer que já ultrapassou esse número de 1 milhão de pessoas cadastradas na base de dados da Defensoria Pública do Sistema Verde, e a gente enfrenta esse enorme desafio hoje de adequar o verde e, obviamente, adequar o SEI, adequar as séries de sistemas que nós usamos também de gestão de pessoas, enfim, os contratos. É um desafio hercúleo, tanto para a atividade meio como para a atividade fim. E aí, com esse objetivo, a partir dessa mudança da virada de chave, com a parceria com a Data Privacy, a gente criou um grupo de trabalho e a gente está e iniciou a primeira fase, que passa pela sensibilização tanto de servidores e defensores que estão na atividade meio, como defensores, servidores, estagiários e residentes que estão na atividade fim. A gente começou uma campanha já de mostrar a importância da LGPD, mostrar a importância, inclusive, do defensor e do servidor que atende a população na ponta, de que ele tem responsabilidade no tratamento de dados desse cidadão. Isso passa por rever uma cultura interna nossa há muitos anos arraigada. Não é fácil esse processo de sensibilização, você deixar de usar, por exemplo, o Evernote, o Dropbox, que há anos eram utilizados. Enfim, a gente vem há algum tempo fornecendo ferramentas oficiais, com política de privacidade, inclusive com e-mail funcional, fugindo do Gmail, que era uma tradição da Defensoria Pública, que circulasse informações da atividade e-mail, da atividade fim em Gmail, em e-mails gratuitos. A gente tem agora um e-mail funcional, com uma nuvem para se guardar arquivos, mas mesmo assim a gente vem caminhando, já avançamos muito nesse processo de transição para uma cultura da proteção de dados. E um outro grupo também para fazer o mapeamento, esse é um trabalho hercúleo, para saber onde a Defensoria Pública trata seus dados, tanto na atividade meio, nos contratos com fornecedores, no concurso público, na gestão de pessoas, como na atividade fim. E a gente tem um longo caminho pela frente, enfim, e essa tarefa eu venho também desenvolvendo com outro grupo aqui, que é definir a política de governança de dados da Defensoria, selecionar o encarregado e o controlador, criar os canais para os titulares de dados requererem, fazerem suas solicitações, enfim, e rever toda a política de segurança dos nossos sistemas também, que impacta, obviamente, na atividade fim, porque a gente cria mais ferramentas de segurança, de proteção de dados. Isso às vezes é de difícil compreensão, porque parece ser mais burocrático, mas é uma responsabilidade da instituição com a cultura e com a proteção de dados. E aí, muito inspirado nas reflexões do Rodrigo, que deu uma aula nessa pós-graduação sobre poder público e LGPD, a gente começa a refletir sobre a base legal que a Defensoria Pública deve utilizar na proteção de dados. Eu queria fazer só esse panorama, não vou dar palestra, mas eu vou deixar aqui uma pergunta que foi um questionamento que surgiu a partir da aula do Rodrigo, a partir da leitura da Defensoria Pública, a partir da Lei Complementar 132, que muda completamente a estrutura da Defensoria Pública para muito além da atuação individual judicial e atuação coletiva judicial, enfim, trazendo uma série de outras demandas, como atuação no legislativo, litígio internacional, realização de pesquisa, enfim, essa mudança que a Defensoria Pública vem experimentando nesses últimos 10 anos me levou ao seguinte questionamento, porque a gente tem hoje um perfil da pessoa que acessa a Defensoria. É evidente que a pessoa que acessa a Defensoria Pública na capital, ela é diferente da pessoa que acessa a Defensoria Pública numa cidade do interior, em termos
capacidade de informação, de obter informação. E aí a pergunta que eu deixo já para a Estela e para o Rodrigo é se essa vulnerabilidade informacional do usuário da Defensoria Pública não nos obriga a obter o consentimento dele no tratamento de dados. Tem um defensor público aqui do Rio, que foi subcorregedor, o Franklin, ele escreveu um artigo em que ele entende que a gente deveria, nas afirmações de hipossuficiência, que os usuários assinam para falar que não tem condições de pagar um advogado e solicita o serviço da defensoria, deveria ter ali um trecho de consentimento no tratamento de dados. Por outro lado, todos que escrevem sobre esse tema, a maior parte entende que, tratando-se de poder público, o consentimento é a última das bases legais a ser utilizada, enfim, porque você está exercendo uma política pública, enfim, está usando as suas atribuições legais quanto instituição pública, mas me vem esse questionamento. Diante do perfil do usuário da defensoria, da desigualdade informacional sobre esse mundo dos dados, a defensoria teria como dispensar o consentimento do usuário que é atendido em cada órgão de atuação? Então, com essa explanação da prestação de contas do que a Defensoria Pública vem fazendo em relação ao LGPD, e com essa sincera dúvida, eu devolvo aqui para a Paloma, agradecendo mais uma vez a generosidade de Estela e Rodrigo conosco. Obrigada, Rodrigo. Essa questão também, né, a gente fica se debruçando sobre ela. Eu acho que o que você diz é bem relevante. Quando a gente estava desenvolvendo o aplicativo, né, isso era uma preocupação também, porque a gente começou a atender essa pessoa remotamente e a fazer uma solicitação de verificação de identidade, que não é um hábito, obviamente, do atendimento presencial. E fica muito claro para a gente, né, que até em modelos de aplicativo que a gente vê, o quanto é pouco informada as razões de você solicitar aqueles dados da pessoa, né? Então, eu não sei se a gente precisa do consentimento, mas eu acho que como instituição que tem função de educação em direitos, eu acho que pelo menos esclarecer com muita clareza, né, a razão da relevância daqueles dados que são solicitados, e são dados que são muito variados, de acordo também com o tipo de demanda que a gente vai atender do nosso usuário de serviço, é muito relevante, né? Eu acho que aí também entra esse papel da educação do direito, de mostrar para o nosso usuário de serviço a importância que o dado pessoal dele tem, né? E por que a gente deve cuidar dele, né? Tanto ele individualmente, como a gente como instituição. Mas eu passo agora a palavra para o Rodrigo Valadão, para que ele possa explanar um pouco sobre a proteção de dados. Rodrigo, eu te peço só para abrir o microfone, tá? O seu microfone está fechado. Agora foi? Me escutam? Foi. Estamos sim, obrigada. Maravilha. Em primeiro lugar, queria agradecer aqui pelo convite, né? Paloma, que ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas com certeza só pelo fato de ter sido escolhida pelo Rodrigo como segunda subdefensora pública geral, com certeza é uma pessoa extremamente qualificada, competente e simpática também, pelo pouco que a gente conseguiu ter esse pequeno contato agora. O Rodrigo, eu não preciso nem dizer, né? O Rodrigo, além de xará, tem um nome muito bonito. Minha mãe concorda com isso, Rodrigo. Nosso nome é muito bonito. É um cara que, enfim, dispensa comentário. É um exemplo não só de defensor público, que já seria bastante coisa, mas é, sobretudo, um exemplo de gestor público. Quando eu conheci o Rodrigo foi, de certa forma, amor à primeira vista. A gente começou a conversar sobre gestão e, assim, realmente eu fiquei encantado com a visão que o Rodrigo tem de poder público, de gestão, de eficiência. Realmente é um privilégio, Rodrigo, ter você como amigo e ter você como procurador, como defensor público geral. Eu como fluminense, né, eu como cidadão do estado do Rio de Janeiro, eu realmente fico muito feliz de ver um órgão tão importante como a Defensoria Pública nas mãos de uma pessoa hiper qualificada, competente, séria, enfim. Se eu pudesse, eu ficaria aqui o meu tempo inteiro apenas te elogiando, então vou poupar os ouvintes disso. Estela, não preciso também nem dizer,
Estela é um exemplo de profissional, de mulher, de amiga, enfim, uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas é uma pessoa pela qual eu já tenho assim, um respeito, uma admiração, um carinho que transcende o ordinário. Então, falar com a Estela é uma baita de uma responsabilidade, viu, Rodrigo? Se eu conseguir aqui desempenhar meu papel de fazer alguns passes para ela chutar para gol, eu já estou feliz da vida, porque o Messi aqui é a Estela. Quer dizer, Messi não, Messi, Cristiano Ronaldo, todo mundo numa só. Estela, é uma honra estar aqui com você. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. O que eu fiz, Rodrigo? Eu fiz uma breve introdução de 2, 3 minutos e depois eu fiz uma pesquisa, né, sobre quais são os pontos interessantes, quais são os dilemas, alguns desafios que a Defensoria Pública está tendo aí na sua jornada de adequação. Tá, então, vou colocar aqui, só um segundo, eu costumo fazer... Vocês conseguem ver a apresentação? Estão conseguindo? Sim, está no ar. Tá, maravilha. Então, o que eu fiz aqui? Bom, isso daqui é uma apresentação minha, eu sou membro lá da Comissão de Privacidade, junto com a Estela, nossa líder, nossa presidente, pós-graduado em Direito Público pela FGV, mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC, e recentemente obtive meu título de doutor em Teoria de Direito pela Universidade Unifreiburg, na Alemanha. Tá? Então, esse aqui sou eu, para quem quiser, tem esse linkzinho aí no meu LinkedIn, pode me adicionar, que a gente mantém contato por lá. Bom, o que aconteceu, né, e esse é o cenário muito curioso dessa revolução que a gente está passando com a LGPD, a gente tem, né, a pandemia. A pandemia ocasionou, eu peço desculpas se eventualmente meus dogs latirem, enfim, coisas de home office. A gente, nesse momento, né, de pandemia, a gente teve uma aceleração de algo que já vinha ocorrendo de forma um pouco tímida, né? Todas as organizações públicas e privadas foram atingidas, isso é inegável. Desde da empresa de pequeno porte até a Apple, todo mundo, todas as empresas, todas as organizações tiveram profundamente afetadas a sua forma de trabalhar. Essa reorganização urgente na forma de atuação obrigou especificamente no caso da Defensoria Pública, né, que fossem antecipadas e adotadas uma série de medidas, algumas que até já estavam em curso, né, como, e aqui no caso foi muito chocante isso na época, a suspensão do atendimento presencial, a gente ainda tem essa necessidade, né, tinha essa cultura do atendimento presencial, do contato humano. A implementação do teletrabalho também foi uma grande dificuldade, na Procuradoria especificamente a gente estava no meio desse processo de virtualização do trabalho, então assim, da noite para o dia a gente teve que acelerar isso, foi muito complicado, eu tenho certeza que com a Defensoria Pública não foi diferente. Atendimento remoto ao público da Defensoria Pública, que necessitava dessa prestação jurisdicional, e aqui eu já fico imaginando a dificuldade que foi grande parte dos assistidos não ter esse acesso à internet e a meios virtuais, como que a Defensoria Pública vencia esse desafio, criação de canais de facilitação de contato com os assistidos e também facilitação de contato da Defensoria Pública com outros órgãos públicos. Então, a pandemia forçou essa transformação digital de uma forma muito rápida e muito violenta. E dentro, além disso, como se não bastasse isso, né, nós tivemos, no ano passado, 6 meses depois de iniciada a pandemia, entrada em vigor da LGPD, né, que ela é aplicável não apenas às operações de tratamentos de dados pessoais realizados por entes privados, mas também por todas as pessoas jurídicas de direito público. O que aconteceu? A gente teve uma espécie de tempestade perfeita, né? Uma legislação protetiva entra em vigor num país que não tem uma cultura de proteção de dados pessoais, exatamente no momento, ficou redundante, perdão, exatamente no momento em que esses dados estão mais expostos do que nunca, ou seja, a gente teve aí uma situação, uma convergência de fatores que trouxeram os desafios que já eram grandes ficaram muito maiores, né? Então, bom, como a gente está falando aqui, o impacto da LGPD, ainda mais num cenário de pandemia para todas as organizações, foi imenso, mas a pergunta que a gente começa a trazer aqui é como que a Defensoria Pública vai ser impactada pela LGPD? Bom, primeiro tem impacto externo, né? E aqui atuação na defesa dos direitos individuais e coletivos dos assistidos. Todos os assistidos da Defensoria já têm seus dados tratados por inúmeras organizações, por inúmeros sujeitos, e
como que a Defensoria Pública vai se estruturar para fazer a defesa dos seus assistidos. Ela vai ter que capacitar a sua mão de obra, ela vai ter que capacitar servidores, defensores públicos, enfim, é uma nova linguagem, é uma nova pauta que se coloca, é uma nova fronteira de conquista de direitos que se coloca. Então, esse, por si só, já seria um desafio enorme, né? Capacitar os seus servidores, os seus defensores, principalmente, que estão ali na linha de frente, para fazer essa defesa dos assistidos em juízo, né? Mas isso não é só isso, não é só esse o impacto que a LGPD vai trazer para a Defensoria Pública. Na verdade, ela vai ter também um grande impacto interno, né? Como a Defensoria Pública é controladora de dados, os dados pessoais que ela mesma trata, seja na sua atividade fim, seja para a sua atividade meia, também estão protegidos pela LGPD. Então, a Defensoria Pública, que tem, por sua natureza, né, um papel muito mais de promover a defesa judicial de direito e extrajudicial também de direitos de terceiros, né, ela vai se colocar numa posição onde ela, isso é muito raro acontecer, onde ela mesma pode trazer e ofender esses direitos desses titulares. Então, ela pode vir a ser, eventualmente, né, o controlador que vai gerar dano a direitos de titulares. Então, é um papel, de certa forma, inédito para a Defensoria Pública. E seja dos defensores públicos, né, os dados pessoais dos defensores públicos, servidores e demais colaboradores que devem ser salvaguardados frente à instituição, né, eis que seus dados são tratados por diversos departamentos, tem o departamento de pessoal da Defensoria Pública, enfim, que lida com dados pessoais de vários servidores, enfim, pode haver um tratamento irregular ali, esse tratamento irregular pode gerar algum dano, né, então a Defensoria Pública vai ter que adequar esse tratamento, ou também dos seus assistidos, né, porque a Defensoria Pública, como o Rodrigo já adiantou no início, ela trata dados de cerca de 1 milhão, enfim, é muita gente, né? São muitos titulares. Então, esse é um panorama geral, né, do impacto que a LGPD vai trazer para a Defensoria Pública. Ela vai ter um impacto externo, ou seja, a defesa de direitos de titulares perante terceiros, né, que é a sua atuação fim, né, e o impacto interno, como a Defensoria Pública é controladora de dados, ela, seja na sua atividade fim, seja na sua atividade meia, ela também vai ter que tomar cuidado como tratar esses dados. O que a gente começa a ver, Rodrigo, e por isso que eu, quando lá na Procuradoria, eu falei isso, né, a gente não consegue falar em proteção de dados, em defesa de privacidade, se a gente não fala em governança de dados, né? Então, assim, todo esse impacto que a LGPD vai trazer traz a necessidade de um projeto de adequação, né? Na verdade, eu não digo nem um projeto, é um processo, porque um projeto é uma ideia que tem início, meio e fim. A adequação à privacidade e à defesa à proteção de dados pessoais é um projeto porque se inicia, mas, na verdade, é um processo, porque ele se inicia, tem um meio e não vai ter fim. Nós vamos ter mudanças legislativas, decisões jurisprudenciais, eventualmente órgão regulatório, tem uma questão de, eventualmente, saber qual seria se as regulações da NPD seriam aplicáveis à Defensoria Pública, ou se seriam, eu entendo que sim, mas tem a questão das sanções, eventualmente se adequar também como seria o conflito de normas do CNJ, enfim, tem um monte de variáveis que vão trazer uma dinâmica à proteção de dados, né, que vão exigir uma constante adequação. Então, é a necessidade de um projeto, não é bem um projeto, é a necessidade de um processo de adequação, porque ele não vai ter fim, que envolva todas as áreas de negócio da Defensoria Pública, todos os setores, a ser realizada por um time interdisciplinar. Isso também é uma coisa que me assusta muito, né, no que diz respeito à LGPD. A gente precisa dialogar direito com o pessoal de TI, com o pessoal de gestão, enfim, por aí vai. E que tenha por finalidade esse processo, né, construir uma política de governança que envolva pessoas, sistemas e processos, adicionando da necessidade de ajustes em documentos internos e externos, que aí a gente vai ver a política de privacidade, os avisos de privacidade, enfim, contratos, né? Então, assim, esse é um panorama do que deve ser feito para a gente falar que a gente está num processo de adequação. Agora, o mais importante de tudo, muito além de obedecer esse roteiro e se buscar uma adequação formal à lei, é uma mudança de cultura da organização,
né? Se a gente não muda a forma que a organização trata os dados, não adianta nada a gente ter um processo maravilhoso, lindo, que envolva todas as áreas de negócio, porque o risco vai continuar grande, né? O que como o Rodrigo falou no início, não adianta nada a Defensoria Pública ter um sistema maravilhoso se quem está lá na ponta operando, né? Operando, não vou usar essa palavra, porque pode trazer equívocos no que diz respeito aos agentes de tratamento, mas a pessoa que está lá, né, processando esses dados pessoais, em última análise, coletando os dados pessoais, ou enfim, transferindo esses dados pessoais, se essa pessoa continuar utilizando, por exemplo, o Evernote, foi um esforço muito grande que não deu resultado. Então, esse é o grande desafio, né? É maior, talvez, do que o próprio desafio em si, que diz respeito à governança de dados, é como que a gente consegue introduzir na organização, e no elemento humano dessa organização, essa mudança de cultura. E aqui eu comecei, eu vou trazer aqui uns 5 ou 6 pontos, né, que são alguns aspectos controvertidos aí no que diz respeito à incidência da LGPD para a Defensoria Pública. Primeira questão de respeito à definição de agente de tratamento. Isso é um problema que a gente está tendo aí corriqueiro já no que diz respeito à LGPD. A gente tem que diferenciar aqui, agente de tratamento é quem trata os dados, né? Controladora, e a lei traz essa definição, controlador é a pessoa natural ou jurídica a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, e operador é a pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, né? Isso daqui, eu costumo dar o exemplo clássico da compra online, marketplace. Quando a gente compra lá alguma coisa num site, né, a gente vai dar os nossos dados pessoais, por exemplo, faz uma compra no Mercado Livre, ou na Amazon, enfim, eu tenho que introduzir lá meus dados pessoais para que a Amazon possa faturar, né, possa emitir a fatura, possa emitir a nota, possa entregar o produto. O que acontece? A Amazon, por seu turno, ela precisa que o bem seja entregue. Então, ela vai se utilizar ou de um serviço de delivery ou do correio. Ou seja, pode ser que esses dados que eu passei para a Amazon, né, que ela tenha que repassar para outra pessoa para que esse contrato seja realizado. Então, num caso hipotético aqui, por exemplo, nessa compra, né, que eu teria feito no Marketplace, o Marketplace, a Amazon, Mercado Livre, seriam um controlador, porque eles que tomam as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, e o correio ou o serviço de entrega, né, seria o operador. Por quê? Porque ele recebe aquele dado pessoal, o meu nome e o meu endereço, apenas para entregar a mercadoria, ou seja, não é ele, não é o correio, não é o entregador que vai definir o que ele vai fazer com o meu dado pessoal, né? Isso já vem definido por uma outra pessoa. Então, nessa relação, né, haveria essa diferença da figura do controlador e operador. Por que eu estou falando isso? Né? A gente é muito importante para definir quem é o controlador, porque pela Lei Geral de Proteção de Dados, a maior parte das responsabilidades, não significa que o operador não tem responsabilidade, mas a maior parte das responsabilidades e das medidas para a proteção de dados pessoais, pela lei, são atribuídas ao controlador. Então, quem é o controlador? É a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, ou seja, é a organização, não é um indivíduo, né, que está ali operando, coletando dado. Sempre controlar. O agente de tratamento, pela lei, é sempre a pessoa jurídica ou natural que decide pela utilização dos dados, ou seja, ela determina sozinha ou em conjunto com outro controlador. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas é possível a figura do co-controlador quando duas organizações decidem em conjunto para qual finalidade será tratado aquele dado pessoal, ou seja, essa organização determina para qual finalidade esse dado vai ser tratado e por qual meio esse dado vai ser tratado. É diferente do operador. O operador não decide isso já vem decidido pelo controlador, né? Então, quem é o controlador, ele tem que preencher esses requisitos, tá? O que está acontecendo? É muito comum. A gente está vendo por aí pipocar vários atos normativos de órgãos da administração pública, como esse exemplo daqui, né? O Ministério Público do Rio Grande do Sul, no provimento 68, colocou lá, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, os operadores de dados pessoais são os membros, servidores e estagiários da instituição. Isso daqui é uma leitura correta da Lei Geral de Proteção de Dados? Não, né? Como a gente viu aqui no quadro anterior, o controlador ou o operador, né,
eles são as pessoas jurídicas. Nesse caso daqui, o que acontece? A pessoa que está ali, né, inserindo o dado no sistema, coletando o dado, ela não é nem controladora nem operadora. Agora, vamos supor que a Defensoria Pública tenha que encaminhar uma carta, a moda antiga, uma carta para o seu assistido. A Defensoria Pública seria a controladora desse dado pessoal e o Correio, no caso, seria o operador, né, porque ele está processando e tratando o dado pessoal, né, no caso, o nome e o endereço do assistido, conforme determinado por um terceiro, ou seja, o controlador, que no caso é a Defensoria Pública. Então a gente precisa, primeiro, tomar cuidado com essa terminologia da lei, tá? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, já fizeram, né, embora aqui no final tenha um probleminha, mas essa parte que está destacada em amarelo, né, demonstra que, por exemplo, no estado de São Paulo, já foi utilizada a nomenclatura da lei de forma correta. As decisões referentes ao tratamento de dados pessoais no âmbito da administração pública direta cabem ao Estado de São Paulo, que exercerá as atribuições de controlador. Então, esse é um primeiro ponto que está trazendo uma certa... Eu achei até um dia desse um artigo na internet falando na questão específica da Defensoria Pública, falando que o controlador é o defensor público geral e os operadores são os servidores, os estagiários. Então, não, gente, não é assim que funciona, tá? Uma questão interessante também que eu trago, né, sobre a qual eu já pensei bastante, mas ainda não consegui ter uma conclusão. Sobre o DPO, a Defensoria Pública deverá designar um DPO específico, ou esse DPO seria um DPO do Estado do Rio de Janeiro, já que a Defensoria Pública é um órgão do Estado do Rio de Janeiro? Se a gente for pegar pela letra da lei, né, diz lá que o controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Se a gente for analisar apenas esse dispositivo, né, a gente teria que chegar à conclusão necessária que a Defensoria Pública não pode ter um DPO próprio, né? Na verdade, a mesma coisa, o mesmo se aplicaria à Procuradoria-Geral do Estado, eventualmente até ao Ministério Público, ao Judiciário, né? A ideia é que, como seria uma pessoa jurídica, deveria ter apenas um. No entanto, no que diz respeito à Defensoria Pública, aos, digamos, órgãos constitucionais autônomos, né, me parece que seria, por serem órgãos constitucionais autônomos, ou seja, que têm autonomia sobre a decisão, não só sobre aspectos organizacionais, mas também sobre aspectos administrativos e, no caso, decisões sobre o tratamento desses dados pessoais, não me parece errado que Defensoria Pública e outros órgãos constitucionais autônomos tenham o seu próprio encarregado, tá? Em órgãos como ministérios ou secretarias de Estado que não tenham essa natureza constitucional autônoma, eu realmente tenho minhas dúvidas, porque, embora tenha essa determinação expressa da lei, questões práticas eventualmente podem falar mais alto. Por exemplo, o Ministério da Infraestrutura, Estela me corrija depois se eu não estiver errado, tem um DPO, né? Mas, assim, o que importa aqui para a gente é que, no meu entendimento, a Defensoria Pública, por ser um órgão constitucional autônomo, ela pode sim ter o seu próprio DPO, o seu próprio encarregado. Uma questão aqui que não é bem uma divergência, mas é um alerta, né? E não é especificamente sobre a LGPD, mas está dentro do contexto da LGPD, é a questão do risco da dependência tecnológica, né? Quando a gente vai ver, vários dos órgãos públicos hoje utilizam, e é normal, programas e aplicativos privados de gestão de dados. E mais, grande parte desses desenvolvedores e programas estão situados no exterior e mantêm lá a sua infraestrutura. Nós temos uma questão aqui de soberania, de independência da Defensoria Pública, desses órgãos constitucionais autônomos, e um problema de gestão muito grande, porque amanhã ou depois uma dessas empresas resolvem fazer alguma modificação contratual ou aumentar os seus valores, ou enfim, e se a instituição, a organização não se submete a isso, ela pode se ver privada de utilizar esses dados pessoais que estão lá, né? Um simples apertar de botão de uma pessoa em qualquer lugar do mundo pode inviabilizar a atuação relevantíssima da Defensoria Pública. Então, é um perigo muito grande, é uma coisa que a gestão, né, tenho certeza que não vai ser diferente com o Rodrigo, mas a gestão de todos os órgãos públicos estão muito preocupados. Uma outra questão que é muito importante aqui, que também não é digamos, uma divergência, mas é uma necessidade, a necessidade de regulamentação interna, né? E aí, nas empresas é muito comum a gente falar em política de privacidade, né? Nos órgãos públicos isso é mais raro. Então, resumindo,
a Defensoria Pública vai ter que organizar e criar uma política pública, uma forma, né, bem clarificada de como os seus agentes, como que os seus defensores, servidores, estagiários, colaboradores, enfim, como que quem irá tratar os dados, com qual finalidade, com quais instâncias de decisão, né? Essas políticas eventualmente terão que ser desdobradas em diretrizes, em alertas de privacidade, ou seja, só isso daqui já é um trabalho fenomenal, mas isso eu entendo que vai ser necessário não apenas a Defensoria Pública, mas qualquer organização que trate dado pessoal, basicamente qualquer organização. Né? E aqui, Rodrigo, eu antecipei a sua pergunta, eu ontem à noite, né, fazendo essa pesquisa aqui para esse nosso encontro, eu fiquei pensando realmente qual seria a base legal da atuação da Defensoria Pública. É curioso que eu conversei com alguns amigos da comissão, e é interessante, né, como é uma lei muito principiológica, cada um falou um pouco uma coisa, eu não tive a oportunidade de falar com a Estela, mas entre todas as opiniões eu tenho certeza que eu vou ficar com a da Estela, que eu sei que ela vai enfrentar isso aqui no final, tá? Porque com certeza vai ser a mais qualificada. Mas, enfim, qual seria essa base legal da operação de tratamento de dados da Defensoria Pública? Podem ser vários, né? Aí vamos pensar aqui, e aqui eu vou me restringir à atividade fim, tá? Na atividade meio, né, pode ser execução de contrato, quando a Defensoria Pública, por exemplo, tem um contrato com um prestador de bens ou serviços. Mas vamos nos ater aqui à atividade fim da Defensoria Pública. A minha ideia, né, é que a Defensoria Pública, por mais relevante que seja o seu papel, né, ela, em última análise, é uma advocacia. Né? Então, assim, talvez a ideia de regulamentação, de uma ideia de que a base legal seja mais ou menos aquela do escritório de advocacia, pode ser um início de conversa, pode ser um bom caminho inicial. Né? Pode ser. Eu trago aqui, Rodrigo, mais dúvidas, e como tudo relacionado à LGPD, talvez eu trago mais dúvida do que certeza. Então, assim, qual seria, talvez, essa base legal da atividade fim? Exercício do direito de defesa não me parece que seja correto, porque talvez para o assistido, né, que vai tratar o dado pessoal do terceiro, do seu ex-adverso, essa sim talvez seja a base legal para ele processar, para ele tratar o dado desse terceiro. Mas a Defensoria Pública, não sei, eu tenho minhas dúvidas. Seria prestação de serviço público? É lógico que a Defensoria Pública, lato sensu, né, o que ela presta é um serviço público, porque é algo prestado pelo Estado. Mas seria um serviço público estrito sensu? Tenho minhas dúvidas. Talvez, né, e aqui me parece que a melhor, né, e isso estou falando de forma bem provisória, tá, Rodrigo? Me parece que a melhor base legal para a Defensoria Pública no exercício da sua atividade fim seja o exercício de competência legal, né? Ou seja, é uma atribuição constitucional da Defensoria Pública representar em juízo os seus assistidos. Então, assim, eu ficaria, né, um pouco por aqui, e, por favor, Estela, me corrija sem piedade se eu estiver falando alguma grande besteira, tá? De qualquer forma, isso não impede, e aí a Paloma, eu acho que trouxe um argumento derradeiro, né? Não estou nem falando aqui do lado do advogado que quer proteger uma instituição, mas a Paloma trouxe uma dimensão aqui da Defensoria Pública que ela tem um papel muito grande também na conscientização dos assistidos. Né? Então, talvez essa ideia de criar um termo de consentimento para ser assinado ali junto com a declaração de hipossuficiência pode ser interessante não apenas, não sobre o aspecto de legitimação do tratamento de dados, tá? Ou seja, como uma busca de base legal no consentimento, né? Porque, como o Rodrigo colocou também, tem essa simetria, mal ou bem a Defensoria Pública é poder público, enfim, embora esteja atuando ali como um advogado, isso é um pouco nebuloso, mas talvez por causa desse papel de conscientização do assistido, talvez essa seja uma providência interessante, adequada. Tá? Tem aqui, já me encaminhando para o final, questão de compartilhamento, a Defensoria Pública vai poder compartilhar os dados pessoais que ela trata com o terceiro, depende, a gente vai ter que sempre buscar uma base legal. Eu trago aqui o exemplo, né, do termo de cooperação do CONDEG, do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, que prevê essa possibilidade de prática de atos jurídicos por outras defensorias públicas. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, o convênio, né, como base legal do tratamento de dados pessoais pela Defensoria Pública.
Então, assim, o que eu estou querendo mostrar aqui é que quando a gente fala de defensoria pública, a gente não pode falar apenas de uma base legal. A base legal vai depender muito de qual operação de tratamento que a gente está falando para a gente conseguir legitimá-la. Exclusão de dados pessoais também é uma realidade que vai se impor à defensoria pública, né? Uma vez tratados esses dados, realizada ali a atividade fim dela, o que a defensoria pública vai fazer com esses dados dos assistidos? Vai manter ou não? Teria base legal para manter esses dados? Ou seja, essa é uma outra preocupação que, com certeza, é um outro tema que, com certeza, a defensoria pública vai ter que encarar. E, por fim, e talvez aqui seja o papel mais relevante da defensoria pública no que diz respeito à sua atuação, né, da sua atividade fim, né, sejam nas ações coletivas. Ela tentar fazer valer, né, os direitos, não apenas individuais dos assistidos, mas os interesses difusos e coletivos, né, referentes a acesso, retificação, exclusão de dados, inclusive a disponibilização de código-fonte de algoritmos para averiguação se há ofensa à proteção de dados, outras questões importantíssimas, como enviesamento por questões raciais, econômicas, questões de geolocalização, serviço de tomada de decisão automatizada, ou seja, não apenas em sua atividade meio, né, ou seja, no processamento do tratamento dos dados pessoais que estão sob sua custódia, a Defensoria Pública vai ter um grande desafio. Ela vai ter um desafio enorme, um papel relevantíssimo em impulsionar essa cultura geral de proteção de dados na sociedade brasileira, nesse caso aqui específico, por meio da sua atuação fim, né, principalmente na tutela coletiva. Então, ficam aqui meus dados para contato, quem quiser me seguir aí nas redes sociais pode me procurar, quem precisar entrar aqui em contato tem aqui meu e-mail, tá? E, Rodrigo, agradecendo mais uma vez pelo convite, sem me alongar mais, eu vou passar a devolver a palavra e mais uma vez agradecer aqui em fechamento pelo convite. Rodrigo, obrigada, a gente fica impactado, né? Sempre que a gente discute isso, assim, eu acho que na instituição pública a gente fica assim, né? Aí, ai, meu Deus, lá vamos nós rever tudo que estava ali, que a gente estava considerando, né? Eu acho que o Rodrigo pensou do mesmo jeito que eu. Eu acho que é isso, assim, do que você falou, eu também acho que a questão da finalidade e o tipo de dado é muito importante a gente entender, né? Aqui no Facebook, não, desculpa, aqui no YouTube, na transmissão, teve até um comentário dizendo isso, né? E, por exemplo, a gente tem feito alguns atendimentos por WhatsApp, foi o que você falou, o desafio da virada de chave, e a gente não tinha um modelo de atendimento remoto pronto, a gente não estava com a LGPD também em curso, mas é uma preocupação, porque o WhatsApp é uma ferramenta muito disseminada, de uso fácil para o nosso usuário de serviço, né? Mas ela tem vários problemas, porque a gente está aí transitando dado num serviço mundial sobre o qual a gente não tem o menor controle das políticas aplicadas. Mas o que ele comentou foi um detalhe interessante, que imagina num atendimento, você faz uma conversa com esse usuário e você acha que ali você tem um documento importante para ser usado no processo, né? Você não pode levar essa conversa para o processo sem um consentimento expresso do usuário do serviço em relação àquela conversa específica, porque isso excede, eu acho, a legítima expectativa que ele tinha de uso de um dado dele, né? Afinal de contas, aquilo é uma conversa dele com a Defensoria Pública, né, e ali protegida pelos sigilos. Então, eu acho que é isso, assim, a gente sempre vai ter que fazer essa pergunta, né, esse dado é necessário, eu preciso usar esse dado, seria necessário, qual a explicação que eu preciso dar para o usuário para fazer o uso desse dado? E a questão da sensibilização da equipe vai ser fundamental para a gente compreender a relevância da governança de dados e do uso dessas outras ferramentas tecnológicas que estão aí, que são universais, mas os riscos que elas significam para quem é o controlador, né, para a Defensoria Pública. Eu passo a palavra agora para a Estela, para que ela faça a exposição dela. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite a estar nessa instituição da Defensoria Pública, que é a instituição que mais nos orgulha aqui, nossos cidadãos fluminenses. Eu tenho um super orgulho do trabalho de vocês. Agradecer a Paloma pela mediação, ao Rodrigo Valadão por compartilhar essa mesa, e não só essa mesa, como dezenas de debates e discussões que a gente tem lá na discussão, né, na Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio, que nós acabamos nos
nos tornando amigos de tantas, né, atividades que nós fazemos junto, e em especial ao Rodrigo, que faz essa gestão, ao Rodrigo Pacheco, que faz essa gestão tão brilhante aqui da Defensoria Pública, e que a gente acompanha o trabalho, tanto no aspecto que o Rodrigo já falou, de gestor, mas também como um defensor dos direitos fundamentais, dos direitos humanos e da democracia, que é super importante. Bem, eu não quero acelerar muito, eu separei algumas provocações aqui, e o Rodrigo falando, eu sou uma pessoa ansiosa, já fiquei mais ansiosa, porque tem temas aí de debates quentíssimos, e que dariam horas e horas aí de debates, como esse da base legal. Então, eu vou tentar falar um pouco essas provocações que eu separei aqui, e entrar um pouquinho em algum debate, né? E, enfim, como o Rodrigo colocou, eu não quero fazer bisem de nada que ele falou, mas algumas coisas eu queria pontuar, porque eu tenho alguma provocação, né? Que tem dois aspectos importantes aqui para a gente conversar, tanto da equação da Defensoria Pública, né, e da criação de um programa de governança, que é uma coisa que a gente tem que conversar, mas também desse papel super importante da Defensoria Pública na consolidação do direito de proteção de dados, né, que é um papel importante em relação aos seus assistidos, e também em relação à implementação da lei no Brasil inteiro, quanto um ator de litígio estratégico, que a Defensoria é, e inclusive a Defensoria já atua em alguns casos, eu vou falar mais para o final desse assunto, né, em questões de proteção de dados, litígio estratégico, em especial na área penal, e isso é muito importante, central, para a gente ressaltar. Bem, começar aqui falando desses desafios, né, um grande desafio é isso que a gente colocou, né, sendo a Defensoria Pública parte da administração pública, e daí eu vou deixar para o final do debate se essa é a base legal ou não, para se usar. A princípio, já deixo uma dica, que eu acho que a administração, a atividade jurisdicional em si, ela também faz parte da administração pública, e outros órgãos que a compõem, também você pode usar eventualmente essa base legal, porque, de modo geral, a gente não está vendo nada estrito, quando se aplica a base legal, isso nunca está sendo feito em definições de estrito sensu, sempre é uma leitura um pouco mais ampla, e, além de tudo, a Defensoria é órgão da administração direta, do Poder Executivo, que deixa mais claro ainda. Talvez possa se ter uma discussão maior sobre, por exemplo, o Poder Judiciário. Eu acho que da Defensoria a gente tem questões um pouco mais claras. Mas também é isso que o Rodrigo falou, né? A base legal depende do tratamento de dados, depende da finalidade, depende do contexto. A gente está, né, falando um pouco da atividade em geral, da atividade fim, da função dela enquanto desse serviço público que ela presta. E trazendo uma base legal, que é uma base legal ampla, né, que é a administração pública, traz também mais responsabilidades. A gente sabe que a LGPD tratou o poder público de forma diferente, né, inclusive não tem multa, e faz sentido, né, isso, mas também a gente tem que considerar o Estado como um ente que tem uma simetria de poder ainda maior em relação aos seus cidadãos, e a gente está falando aqui do público que é assistido pela Defensoria Pública, que são os mais vulneráveis, e a gente está dizendo a população vulnerável em geral economicamente, mas criança e adolescente, idosos, população carcerária, uma população que também não tem acesso digital e, às vezes, faz o acesso digital para usar o serviço da Defensoria. A gente está levando isso, mas não tem, né, a literância, né, a educação, o letramento digital também para usar. Então, qual a responsabilidade também da Defensoria enquanto leva a população, esses assistidos, a utilizar esses sistemas, a utilizar esses serviços, entender, né, a importância disso. Alguns outros desafios que a gente tem é a questão também de, sendo um órgão da administração pública, nós temos tradicionalmente a questão da transparência, que isso é muito importante. A nossa Constituição garantiu muito menos a proteção de dados, claro que não tinha na época, né, mas muito menos esses debates que tinham na Europa, bem ou mal de proteção de dados. A nossa Constituição, ela fala muito do sigilo, como direito, garantia constitucional, e em contraponto à transparência, porque era uma Constituição de redemocratização, justamente de abertura disso, né? Então, a gente tem essa questão, como você lidar com a transparência, e a transparência do judiciário. Nós temos o judiciário mais transparente do mundo, né? Nenhum judiciário tem dados abertos como o nosso judiciário, com acesso amplo e restrito de modo geral. O judiciário também está debatendo isso em relação à proteção de dados, né? E como dados abertos para a construção de políticas públicas. Isso é super importante, e é um desafio difícil, não é simples. A gente tem uma recém-lei
de governança digital, que também trata dessa possibilidade de acesso a dados abertos, inclusive dá acesso a dados abertos mediante remuneração para players privados, para startups, etc., e como usar isso, como trabalhar isso, como garantir o direito, né, do cidadão em relação a esses dados abertos. É uma discussão super complexa. A Europa está fazendo uma discussão que é até de data trust, né, de como, inclusive, de monetização de dados abertos na Europa. Não é uma discussão simples, eu não estou dizendo não é de modo algum, né, eu estou querendo trazer o debate dessa monetização, mas o debate de como fazer a gestão dos dados abertos da administração pública, a Defensoria faz parte disso. Então, tem sempre, e a necessidade também de dados abertos para a construção de políticas públicas, etc. Então, tem sempre esse limite, né, do que é proteção de dados e o que pode ser dados abertos e de em que medida, claro, você trabalha com anonimização, e aí dados estatísticos de modo geral e tal, mas em que medida é necessário alguma especificação que possa ter esse contraste, esse cuidado. O outro ponto crítico, que eu acho que é outra dificuldade do debate, é em relação ao compartilhamento dos dados da Defensoria com a administração pública estadual, né, porque são dados coletados para uma finalidade, e eu falo muito sobre separação de poderes informacional, a gente tem muito este conceito quando a gente fala na questão do direito penal, né, que esse conceito vem do direito penal, quando você separa funções de segurança, inteligência, e justiça e persecução penal, mas a gente também tem que pensar nisso na administração pública, de modo geral, essa separação de poderes, não pode ser visto como una, você não pode integrar uma base de dados, que a gente falou aqui, né, a Defensoria está integrando a base de dados do Estado em relação aos seus cidadãos e dar dados, por exemplo, o próprio MP pode estar processando, isso está em litígio com o cidadão da Defensoria, né, o endereço, de repente, né, para uma citação, a Defensoria tem que ter um endereço para ter o contato, e você usar para uma citação que, de repente, não seja, que prejudique o assistido, né, você pode coletar alguns dados que, enfim, podem ser usados pelo Estado para qualquer fim, mas não devem ser usados pelo Estado para qualquer fim. Então, como fazer esse compartimentização, né, desses dados da administração pública estadual, né, como que a Defensoria vai lidar com esses diferentes dados, e aí eu não estou nem dizendo, né, enfim, a gente pode falar disso, de dados críticos, que são dados de processos judiciais, que são dados que envolvem sigilo, porque tem atividade da advocacia e são dados sigilosos, tem dados sensíveis, que também tem que ter um cuidado especial, mas simples dado cadastral, às vezes, pode prejudicar o assistido numa base de dados única, entendeu? Então, por exemplo, facilitando uma citação, então, e a gente não pode usar nunca a coleta de dados para finalidade do serviço público, da Defensoria Pública, para eventualmente trazer alguma questão para o assistido. Então, isso também é um debate muito grande de como fazer. Recém foi aprovada na LERJ uma lei que cria um conselho estadual de proteção de dados, acho que é um bom tema para esse conselho, mas de como que a gente segrega essas bases de dados da Defensoria Pública sem prejudicar, obviamente, a eficiência, a eficácia e todas as questões necessárias do serviço público, mas que isso é muito importante ter em mente quando se trata da proteção de dados aí e dessa integração do Estado. A outra coisa que a gente falou sobre esses desafios, né, só para fazer algumas provocações, né, esses atendimentos da adequação, todos esses desafios práticos, né, que eu não vou fazer muitos detalhes, mas são desafios práticos muito importantes em relação a investimentos, e a gente está falando, né, de equipamentos, né, a gente sabe como é a dificuldade de manter, quando a gente fala que no mínimo que a gente tem que garantir na LGPD é segurança de informação, e aí aplicar processos organizacionais, administrativos e técnicos, medidas técnicas, administrativas e organizacionais para poder manter essa segurança desses dados, né, e a gente sabe as dificuldades da Defensoria e do sistema de justiça, e isso é um debate também super importante que tem que estar central nesse debate. Primeiro, o investimento da Defensoria, de atualização, né, de programas, sistemas, etc., a dificuldade do trabalho remoto, o acesso à justiça, que passa a ser absolutamente digital, e ela é digital tanto para a Defensoria quanto para os assistidos. E qual a responsabilidade da Defensoria nesta mediação? Porque você vai jogar essas pessoas para fazer audiências digitais, para participar da justiça digital, ou para fazer, inclusive, reuniões com a Defensoria de modo digital, e sem, obviamente, como que a gente faz essa relação para também, quando você está introduzindo ela nessas relações jurídicas digitais, ela também
ter cuidado com essa segurança de informação e exposição de dados, que eu acho que também é um papel importante, tendo em vista o público que é assistido pela Defensoria, e tem que se pensar nisso, né, quando a gente joga essas pessoas para usar um aplicativo, para usar esse atendimento, né, e garantir esse acesso remoto aí de modo que garanta também a proteção de dados. Então, acho que não só a Defensoria, como também os assistidos, e tem que olhar para isso. A gente tem dificuldades porque também tem um sistema de justiça, de você se adequar aos sistemas dos tribunais, que não necessariamente são também up-to-date, né? A gente fala muito isso quando a gente está tratando de adequação nos escritórios de advocacia, que às vezes o sistema mais novo, que é o mais seguro, não necessariamente é aquele que tem acesso ao sistema de processo digital, né? Então, ou o sistema de justiça como um todo se adequa, ou fica muito difícil para cada lado. Então, esse diálogo institucional entre todos os órgãos do sistema de justiça também é central para uma adequação da Defensoria. E, é claro, outro desafio que a gente coloca, né, da questão desse processo de melhoria contínua, é fazer esse processo quando está chegando as regulamentações. O CNJ, cada dia, solta alguma coisa, tem vários grupos de trabalho, a NPD estão trazendo coisas novas. Então, também, eu acho que eu coloquei aqui como este ponto de atenção. Outra questão que o Rodrigo também já colocou, e eu falei rapidamente, é isso, a atividade advocatícia da Defensoria, os deveres de sigilo. Né? Nós, independente de proteção de dados, né, e também tem a ver com proteção de dados, porque as medidas são muito parecidas, nós temos o dever de sigilo com nossos clientes, né, ou assistidos. E como trabalhar isso, e isso envolve também questões de acesso, de modo geral, a sistemas, e aí eu falei de compartilhamento de dados em geral com o Estado, mas os próprios acessos dentro da Defensoria. Então, é um outro ponto que eu acho que tem que ser crítico aí de levantar também, que é assim, como você lidar com fazer política pública ser eficiente, né, porque você precisa para ser eficiente, de repente você precisa de mais dados, você precisa de mais pessoas que tenham acesso a dados, né, e trabalhar com dados sigilosos, e como que você vai fazer bancos de dados, ou trabalhar isso, o que é sigiloso, o que não é sigiloso, o que pode ser usado de modo transparente. O dado sigiloso pode ser usado para fins estatísticos, por exemplo, dentro do processo judicial, talvez, eu acho que não, né, enfim, tem um monte de questões aí dos deveres de sigilo da advocacia em relação aos dados pessoais da Defensoria. E, enfim, por fim, aqui, só para terminar, antes de falar um pouco do papel estratégico, eu queria falar um pouquinho sobre a provocação do Rodrigo, do consentimento, se acha que tem que ter o consentimento ou não para e também essa discussão de base legal que o Rodrigo, são dois Rodrigos, né, o Rodrigo Valadão colocou aqui. Eu acho, primeiro, né, a primeira coisa, que eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco o consentimento, né, o consentimento, claro, que é um instrumento importante, mas a gente tem primeiro achando que sempre o consentimento é o que mais efetivo nós podemos fazer para a proteção de dados, e não necessariamente, primeiro porque você ter o consentimento como pede a lei, que é expresso, do modo que todos os requisitos necessários para o consentimento, não é um consentimento simples, né, quando você está falando do consentimento geral, não necessariamente você vai pedir consentimento para cada ato ou para cada questão, né, assim, não funciona, porque tem que ser o consentimento é específico para uma finalidade, e a gente está falando, isso que eu falei, de poder público, e a gente tem que começar a olhar para as outras bases legais, olhando assim, muita gente acha o consentimento, que o consentimento resolve, não, né, o consentimento, na verdade, ele é absolutamente insuficiente. Você ter o consentimento não te desobriga de todas as outras regras da Lei de Proteção de Dados, muito pelo contrário, e essas regras têm que ser muito bem seguidas. Então, a gente tem várias questões aí que muita gente se desobriga, tem um consentimento, eu posso fazer, e não, na verdade, às vezes é muito mais importante você cumprir todas as outras questões de proteção de dados, que foram algumas até provocações que a gente colocou aqui, são mais até leais em relação à questão de você respeitar o direito da autonomia, da autodeterminação informativa e informacional, né, que também envolve, né, essa relação com o Estado, do que o simples consentimento. É claro que é necessária essa transparência, é claro que para você dar ao cidadão tanto a transparência, tanto a autonomia, né, que é o que a autodeterminação informativa e informacional requer, né, você o cidadão saber para que os dados estão sendo usados, para que finalidade, ter transparência. Então, de modo geral, eu acho que tem outros mecanismos que se pode fazer isso. É claro que, ao invés de um consentimento, você fazer um termo de ciência e
e transparência de uso de dados, o termo de ciência e aviso, e de ciência da política de privacidade, explicando por que os dados são coletados, para qual finalidade, quais são os direitos do titular e como ele pode exercer esses direitos dos titulares, seja mais importante do que se dar um consentimento que não é livre, porque não é livre de modo algum, porque você vai precisar dele para ter os dados, e sem os dados não vai ter acesso ao serviço. Então, ele absolutamente, por isso, assim, a primeira coisa que o consentimento não faz sentido, porque ele tem que ser livre, e no caso, ele precisa de serviço, ele não é livre, mesmo que não fosse só administração pública, ele não é livre porque ele é necessário para a prestação de serviço. Sempre lembrando, é claro, que nós vamos colher somente os dados que são necessários para a prestação do serviço, e jamais, né, a gente fala de necessidade e adequação, né, que forma mais ou menos o que a gente diz de minimização, a gente vai pedir dados a mais. Então, ele não é porque eles precisam para receber esse serviço público específico. Então, talvez, é claro, que conscientizar ele e ter esse termo é muito importante. Eu concordo que tem que ter o termo e dizer que está usando os dados, e para que até do ponto de vista de educação e de transparência. Mas aí dizendo qual dado é usado, para que finalidade, como ele tem acesso a esses dados e como ele exerce esse direito do titular, que eu acho que é mais justo em relação ao direito do que você ter um consentimento que não é livre, porque de modo algum, esse consentimento vai ser livre, né? E eu acho, assim, até falando um pouco desses limites do consentimento, que a gente tem, que eu sempre faço questão de dizer que, claro, uma base legal importante tem que ser usada, mas a gente acaba tendo uma visão muito da questão da que a privacidade é algo privado, né, esse debate, por isso que eu falo limites do consentimento. A privacidade não é algo privado, a privacidade é claro que é um direito fundamental personalíssimo, né, e nisso ele é privado, mas os impactos do direito à privacidade e da proteção de dados que a gente está falando de um impacto público, do impacto da democracia, né, e tratar sempre isso como um direito privado é muito ruim, de modo geral, para a gente entender esses impactos e trabalhar esses impactos, porque senão a gente sempre vai achar que tendo consentimento está tudo bem e não está. E os principais problemas que a proteção de dados e a privacidade traz não são sanados pelo simples colhimento do consentimento. A gente vê todos esses problemas de redes sociais, de manipulações de eleições, etc., todas foram colhidas do consentimento, que ele não, enfim, as pessoas não sabem nem o que estão consentindo, etc. Então, eu gosto muito sempre de trazer isso, né? Quando a gente diz qual é o impacto, a gente está falando de sistemas de vigilância, sistemas de controle, sejam eles públicos ou privados, eles dependem da questão coletiva, então a gente nunca pode olhar isso de modo privado. Eu gosto muito de uma frase que a Shoshana Zuboff, que recém lançou um livro sobre capitalismo de vigilância, né, que traduzido para o português, a gente já tinha, quer dizer, esse livro em inglês, e foi recém traduzido para o português. Ela tem uma frase muito boa, que eu gosto quando a gente começa a olhar muito consentimento e tratar muito a questão da proteção de dados como um direito individual. Isso só para fazer também um link com a minha próxima fala, que é isso, é a lição de que a privacidade é público, é um bem coletivo, e que ela é lógica e moralmente separado dos valores da autonomia e da determinação humana, da qual dependem, né? A gente não tem autonomia e não tem autodeterminação humana sem privacidade, isso é muito importante. E sem as quais, né, sem autonomia, sem a autodeterminação, é impossível uma sociedade democrática. Ela diz, na verdade, que é inimaginável uma sociedade democrática, né? Então, a gente sempre pensar que a proteção de dados, a gente acaba pensando muito de como estar compliant com um diploma legal, e esquece, às vezes, do bem fundamental, que a gente tem que sempre mirar isso, tanto no nosso processo de adequação, no dia a dia, e quanto em pensar o nosso papel enquanto instituição, que é a democracia, que é defender a privacidade como um pilar também desse direito da democracia, desse direito coletivo aí da sociedade escolher o seu destino. Isso, para encaixar um pouco rapidamente aqui, para não passar muito do meu tempo, nem tenho que olhar aqui, não, ainda tem um pouco de tempo, né? De falar um pouco da importância do papel da defensoria nessa consolidação desse direito coletivo, e que é um papel muito importante, tanto em relação aos assistidos, né, de vocês, enfim, o Rodrigo falou muito bem, né, de treinar e de saber, de, no dia a dia, ter e acompanhar como isso é feito em relação a privados, a players privados, em relação... Tem a tutela coletiva, ela é reconhecida na LGPD como instrumento de defesa desses direitos. A gente
tem que ter o cuidado não só de consumerizar, né, é importante também para a relação do consumo, e inclusive e o direito do consumidor é um instrumento importante para a defesa do direito fundamental, a gente não pode esquecer, mas a importância do papel da defensoria neste papel, né, em relação a tanto a LGPD como na esfera da proteção de dados geral, né, a gente sabe, a proteção de dados não é um direito, não está absolutamente contida na LGPD, a LGPD é um instrumento que mostra, que dá, enfim, orientações, né, fundamentos, linhas gerais, e mostra um processo de compliance, né, mais ou menos, delineia o que é um processo de compliance, que obviamente é uma lei absolutamente geral, e é necessário ser, porque a primeira lei que a gente tem no Brasil, a gente precisa mais maturidade também para especificar, a gente está falando de tecnologia, que também não dá para você detalhar muito, mas a gente tem proteção de dados em várias outras esferas, independente do diploma legal, e acho que também a questão da esfera penal é central, né, o artigo 4º da LGPD exclui ela, a gente não tem hoje uma LGPD penal, a gente tem um anteprojeto que precisa ter, inclusive, o trabalho maravilhoso de advocacy que a Defensoria Pública do Rio faz no Congresso, eu acho que é central fazer para a regulamentação da proteção de dados na esfera de segurança pública, de persecução penal, que é o que está mais avançado hoje, que já tem esse anteprojeto, mas ainda não é um projeto de lei, mas essa atuação da Defensoria também como litigante estratégico, né, a Defensoria tem capacidade postulatória, também tem uma capacidade muito grande de articulação nas cortes superiores, a Defensoria do Rio é exemplar nisso, né, Rodrigo, a gente tem uma potência, né, os grandes casos, inclusive tem até tem ação a 10.42.075, que é de reserva legal no uso de celular, por exemplo, né, que vocês têm que é uma ação da Defensoria, que na verdade é de você. Hoje a gente tem muito, quem não discute na área penal, a gente tem todas as garantias processuais, penais, que a gente tem no mundo offline, a gente não está conseguindo transportar, para quem não está, né, afinado com esse debate, para o mundo online, né, a gente começa a ter garantias como, por exemplo, sigilo telefônico, etc., que são garantias constitucionais, e houve uma atualização tecnológica, mas na interpretação legal não houve essa atualização tecnológica, então eles se restringem, então tem, por exemplo, um celular, um aparelho desse, o impacto na privacidade do acesso a isso é muito maior do que uma interceptação telefônica, então obviamente que o direito deve ser estendido para isso, e hoje em dia não tem, porque a lei diz explicitamente algumas questões que não são neutras tecnologicamente, e a gente não tem isso, né? E a Defensoria tem um papel muito importante nisso, de trazer essa atualização do direito, das garantias legais para todas essas questões em relação à tecnologia. A gente está falando aí de bancos de dados públicos, desses sistemas que tem os órgãos de law enforcement que buscam dados, sei lá eu de onde, enfim, tem um impacto muito grande na garantia do processo penal de todos os assistidos, e a gente está falando de paridade de armas, hoje a gente não existe mais paridade de armas por causa desses bancos de dados, inclusive dos não suspeitos, né, porque a gente tem bancos de dados na área de persecução penal, nesses órgãos de controle, que inclusive de não suspeitos, que são massivos, né, não sei quem, operação que tem 40 mil dados de pessoas, que não tem 40 mil suspeitos, com devida suspeita para ter esse banco de dados. Então, é muito pensar como a Defensoria, estrategicamente, que eu acho que a Defensoria do Rio tem um papel estratégico, que tem um papel estratégico hoje no Brasil da defesa das garantias dos direitos fundamentais, grandes ações colocadas, né, nas cortes superiores vêm da Defensoria do Rio e muito bem defendidas técnica e politicamente, né, inclusive trazendo dados, né, Rodrigo, quando a Defensoria traz dados, ela convence, então, por isso que os dados também são importantes para a gente trabalhar, mas é um apelo até que eu faço de vocês pensarem, não sei, claro que vocês têm muitas questões aí para atender e limitações, né, de mão de obra, de tempo, de trabalho, mas de pensar de ter um papel estratégico nessa defesa, né, que isso é central aí na defesa dos assistidos, tanto nos âmbitos das garantias penais, mas também para a consolidação da proteção de dados como um direito fundamental. A gente tem uma disputa muito grande hoje, né, no Brasil, sobre como vai ser esse direito, é um conceito ainda em disputa, né, a gente vê, por exemplo, que eu estava fazendo um debate sobre a própria NPD, né,
toda a legislação, toda a literatura internacional, desde os primeiros, né, traços aí do direito à autodeterminação informacional, à proteção de dados, sempre coloca a necessidade, por exemplo, de um órgão garantidor desses direitos, né, um órgão que faça essa garantia dos direitos, que é um órgão autônomo, que seria a autoridade garantidora. E a gente, hoje, por exemplo, da forma que ela foi desenhada, como ela está, ela é vista mais como um órgão regulador do que garantidor, e a gente está falando isso na Carta dos Direitos Europeus, ele disse isso claramente, na GDPR, toda a Constituição de todas as autoridades europeias, eles são órgãos garantidores. Na Itália, garante, né, o nome é garantidor, né, e a gente acaba vendo essa implementação, como é que ela está no dia a dia, e ela está sendo implementada como um órgão regulador, quer dizer, como se tivesse disputas, que você tivesse que ouvir os dois lados para decidir, e não é isso, né, porque o direito à proteção de dados, a necessidade de ter essa autoridade justamente porque a assimetria de poder é muito grande. Então, se você precisa ter um contraponto mais forte do outro lado, isso não está acontecendo, a gente está faltando, está desequilibrado ainda no sistema brasileiro. E a Defensoria, pelo papel histórico que tem na defesa dos direitos fundamentais e de garantias de liberdade, né, das liberdades fundamentais de garantias penais, tem um papel muito importante nisso, aí de tentar, né, por meio da sua atuação, seja nos estudos e pesquisa, seja no advocacy, seja nesse litígio cotidiano ou no litígio estratégico, de tentar desequilibrar um pouco, trazer um pouco mais, desequilibrar não, né, equilibrar um pouco e trazer um pouco mais fortemente essas garantias que nós temos que ter para a proteção de dados. Enfim, é isso. Enfim, o debate é longuíssimo, o debate de base legal. Aqui a gente tem um debate que a gente podia até marcar outro dia, de 1 hora aqui da necessidade. Isso que eu falei, né? Claro que a gente depende da finalidade, depende de cada processo específico, por isso que o mapeamento vai ser importante para saber os fluxos de dados e cada fluxo, qual o contexto é central, né? A análise de risco, porque é uma lei centrada no risco, e a gente fazer essa análise dessas bases legais, e só para terminar aqui a minha resposta prática ao Rodrigo, também a gestão desse consentimento, e do consentimento que da forma da lei que ela pede, de ser livre, de ser expresso, de ser... também não é fácil, não é simples, não é uma base legal que a princípio parece ser simples você lidar, mas não é, né, a gestão disso é difícil, não é por isso que você vai abandonar a base legal. Acho que como órgão público, e vocês têm que usar a base legal mais apropriada, e não fazer uma avaliação de negócio, não é isso o caso, né, mas eu acho que, enfim, como um consentimento não é livre, porque senão não tem acesso a um serviço público essencial, que é, né, de garantia de assistência à justiça, não tem como você fazer, mas você tem que olhar aí cada caso, porque obviamente tem outras ações e outras questões que eventualmente a defensoria use o consentimento, porque não necessariamente todos os dados são coletados para essa finalidade, e outros, enfim, outros processos e outras coletas de dados que usadas para outras finalidades, eventualmente pode ser o consentimento ou qualquer outra base legal, como obrigação legal, enfim, tem dezenas de coisas que a gente pode enquadrar em diversas outras bases legais. Mas é isso, para não me alongar muito mais, vamos para o debate, mas é isso que eu falei, tem pontos na adequação para pensar, cada ponto daria um debate de 1 hora ou mais. Estela, obrigada, eu fui anotando aqui, tem uma hora que eu falei, nossa, são tanta coisa para a gente observar, mas acho que essa questão do equilíbrio, né, entre a eficiência do serviço, que é uma coisa que, obviamente, todo mundo busca, né, e a tecnologia... a gente está utilizando muito para isso, ainda mais aqui, especificamente no estado do Rio de Janeiro, no momento que a gente está vivendo, a tecnologia tem sido um aliado, não só pela questão da pandemia, mas também por conta do regime de recuperação fiscal, né? Assim, um novo desenho que o serviço público vai precisar ter daqui para frente é um desafio das instituições, né? Enfim, na busca dessa eficiência, a gente faz muita integração, né, de dado. E isso é uma questão para a gente se preocupar de fato, né? E isso, às vezes, não é transparente para o usuário do serviço, né? As integrações não são transparentes para o usuário do serviço, tanto do órgão do qual a gente vai buscar um dado, né? Quanto também dos dados que a gente possui. E aí, um pouco nas provocações do que vocês falaram, eu fiquei pensando também essa questão da manutenção do dado,
do nosso usuário de serviço depois do atendimento, porque a atuação da Defensoria Pública, em que pese em alguns aspectos ela ser bastante parecida com a advocacia, quando você está ali tentando resolver uma demanda individual, a gente tem um compromisso também institucional, né, com o Estado democrático de direito, com o avanço das políticas públicas não só de acesso à justiça, né, mas de todo um Estado social, que é um compromisso da Defensoria Pública hoje constitucional, e o quanto esses dados hoje são muito relevantes para a nossa atuação, né? A gente tem uma diretoria de pesquisa e a gente compila esses dados, a gente produz esses dados, claro que ali não estão individualizados, né? Mas esses dados são bastante relevantes, inclusive quando a gente vai disputar esses espaços de políticas públicas, né? Um exemplo é esse que você está falando sobre a persecução criminal, né? E ela não está dentro da LGPD, e a nossa preocupação de como isso vai ser construído, pelo contrário, né, que a gente vê uma legislação cada vez mais utilizando a tecnologia para identificação, né, e o viés, todos os vieses aí, né, racistas que essa operação pode ter, e a gente tem essa preocupação, e eu fico pensando também, por outro lado, o quanto também a Defensoria não deve se valer dessas bases legais fáceis, né, que eu acho que essa foi a provocação do Rodrigo, né, Valadão na fala dele, porque é fácil você dizer, é a sua finalidade institucional, eu preciso dessa informação, mas o quanto isso pode ser muito ruim quando a gente for lá fazer essa disputa da discussão da persecução penal, né, porque eu acho que o dado posto é esse, né, a função do Estado é essa, a gente pode usar o dado, porque a segurança pública é uma... Então, eu acho que a gente fica nesse balanço aí das situações. Eu vou abrir, antes, tem bastante pergunta do público, mas eu acho que era legal a gente mesclar, vou passar a palavra para o Rodrigo Pacheco, acho que ele deve ter algumas questões para levantar, e aí depois eu trago aqui também algumas questões que foram aparecendo aí no nosso, tanto no Facebook quanto no chat do YouTube. Rodrigo. Obrigado, Estela e Rodrigo. A gente está um tanto quanto perplexo, mas isso é positivo, tá? Eu acho que a gente tem que ressaltar a delicadeza de vocês pesquisarem profundamente, fazerem uma palestra voltada para a Defensoria. Isso é uma sensação hoje de muito agradecimento a vocês, sabe? Porque pararam, pesquisaram, trouxeram questões referentes à Defensoria, e são todos muito atribulados, então é importante pontuar isso, a generosidade de vocês com a instituição, né? Eu vou compartilhar, acho que a fala do Rodrigo foi muito instigante no tamanho do desafio, e eu vou pegar um pouquinho carona aqui no que a Paloma falou, da questão da exclusão dos dados, porque muito me assusta isso, na medida em que pesquisa, litígio estratégico com base de dados é uma das minhas paixões aqui na Defensoria. E aí eu vou devolver uma provocação para o Rodrigo, como é que a gente lidaria com isso? Se a gente tem a obrigação mesmo de excluir esse dado, e um caso prático, que foi quando a gente conseguiu, pelo nosso Big Data aqui, medir o aumento de procura do atendimento da Defensoria Pública, especificamente em 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro, em busca de vaga em creche. A gente conseguiu medir que nesses 3 meses a Central de Relacionamento com o Cidadão recebe uma demanda maior por vaga em creche. E a partir desse dado estruturado, vários setores da Defensoria Pública foram dialogar na Câmara de Vereadores no momento da discussão do orçamento, e a Comissão de Orçamento da Câmara de Vereadores aqui do município, ainda na gestão do prefeito Crivella, fez o remanejamento orçamentário da área de publicidade para a educação infantil. Se a gente não mantiver esse dado, ainda que para finalidade de pesquisa, a potencialidade de atuação da Defensoria Pública vai ficar muito reduzida. Então, devolvendo aqui uma reflexão nossa a partir da sua fala. E para a Estela, tem um tema super interessante que hoje está na discussão do CNJ, que é o novo Banco Nacional de Mandados de Prisão. A Defensoria Pública faz parte quase de forma minoritária desse grupo de trabalho, que a sua maioria é formado por agentes das forças de segurança. E o grande debate hoje é que o banco, todo agente da força de segurança vai ter acesso a ele com muita facilidade, qual é o tamanho das informações que vão contar nesse banco. Isso é simplesmente uma ferramenta para checar se há mandado de prisão ou não, como a gente defende, ou como as forças de segurança pretendem propor ao CNJ, que ali vai ter, desde que se a pessoa aceitou transação penal, ANPP, exatamente, antecedentes criminais, inquéritos em curso,
esse é um debate que está tendo pouquíssima visibilidade. A nossa coordenadora de defesa criminal faz parte desse grupo de trabalho no CNJ, a Lucilena, defensora, e a gente vem lutando duramente porque o CNJ vai enfrentar esse tema, e muito nos assusta que o guarda da esquina tem acesso à informação se aquela pessoa aceitou ou não a NPP, uma transação penal. Então esse é um tema, já que você trouxe esse tema da Advocacy, que a gente vem também trabalhando, que o CNJ vai enfrentar daqui a pouco, entendeu? Em pouquíssimo tempo, a partir da proposta do grupo de trabalho. Posso falar? Pode, Rodrigo, por favor. Vamos lá, Rodrigo, vamos lá. Cara, esse como a Estela falou, qualquer um desses temas aqui que a gente vai pensar, a gente pode falar aí durante 1, 2 horas, 3 horas, e provavelmente não chegaremos a uma conclusão, o que é pior. Mas, assim, sobre a questão da exclusão de dados, me parece que a lei exige que tenha uma base legal. Então, se vai manter o dado individual, dado pessoal, né, relativo ou relacionável a uma pessoa natural, tem que ter uma base legal. Então, assim, lógico que tem que ser uma base razoável, como a Estela falou, né, não adianta tentar forçar uma barra, tem que ser algo que realmente esteja ali autorizado, mas talvez a saída mais imediata, Rodrigo, esteja na anonimização, né? Tentar anonimizar esses dados no que for possível, aí você vai guardar seu banco de dados anonimizado e exclui o dado individual para o qual você não tem mais uma base legal. Então, essa me parece ser o caminho, né? Como isso vai ser construído, aí esse é um desafio muito maior. Mas eu acho que esse seria o caminho para indicar. Agora, sobre a questão penal, deixo para a craque Estela, que essa daí é fera não só nessa área, mas também nessa área. Pois é, o que o Rodrigo falou é isso, algumas coisas a gente vai discutir horas, sem certeza de nada, e não vai chegar a muitas conclusões, né? A gente está falando de um tema novo, trazendo um sistema, uma cultura que é muito diferente do que nós temos, em especial em relação à administração pública, que tem outros princípios de transparência. Enfim, é completamente diferente, né, a prestação de serviço de política pública, ou mesmo jurisdicional dos países europeus, que a gente traz, né, com muita influência. Então, a adaptação disso aos nossos sistemas, nossa questão legal também é difícil. Então, não é uma coisa simples se debater, e também pensar saídas novas, né? Um exemplo, por exemplo, se você possibilidade, assim, não sei se também você, eventualmente, nesse reuso, né, desse dado para outra finalidade, que não é intrínseca ao seu serviço, você pedir o consentimento. É uma possibilidade também, né? Se você quiser manter o pessoal e não trabalhá-lo estatisticamente e anonimizar, né? Quando você faz o trabalho estatístico, você consegue fazer essa anonimização de modo geral. Os resultados estatísticos, obviamente, são anônimos e podem ver. Então, tem que entender a medida que você vai usar, e eu não estou dizendo que necessariamente tem que ser o consentimento, pode ser outra base legal para manter, mas é uma possibilidade, né? Que aí sim, assim, porque falar, faço consentimento ou não quer dizer que não serve para nada. Este é um caso que o consentimento serviria. Eu posso manter os seus dados para melhor prestação e tal, né, e que confia na instituição. Isso é muito bom, porque depois disso, só voltando à primeira pergunta, inclusive o assistido já criou uma relação com a instituição e sabe se ele pode confiar ou não, ele sabe, né, do que está falando, não é no primeiro, lá na chega, quando a gente fala dessas questões de consentimento, que a gente fala de granularidade e tal, não é na largada, tipo, agora vai ou racha, você quer o consentimento ou não, mas depois você tem uma relação e pedir um consentimento para usar para uma outra finalidade, é absolutamente possível. Não sei se isso teria um impacto, enfim, tem que ver cada caso, a base legal, qual que é o impacto também, se não consentir, se acaba não tendo adesão e aí não serve também, se é melhor talvez anonimizar, não é melhor anonimizar, depende do uso que vocês vão fazer, né? Claro que sim. Se você me permite só uma parte, ainda tem um problema do risco, né? Vale a pena guardar esses dados não anonimizados, enfim, porque mal ou bem é um risco para a instituição. Então, essa é uma análise que o gestor também vai ter que fazer, né? É necessidade também, né? Precisa, primeira coisa, né? Tem necessidade, qual a diferença e aí também pelo risco você, de repente, pseudonimiza, enfim. É por isso que é um desafio, porque tudo é muito caso a caso.
A lei é muito contexto. E aí você tem que entender o fluxo, você tem que entender a finalidade, você tem que entender tudo para você fazer essas decisões, né? Essas decisões não são em tese. Nunca é, né? Porque às vezes pode estar discutindo horas em tese, decidir um negócio, você vai ver o caso concreto, bom, não tem necessidade aqui, acabou. Então eu posso fazer todo o compliance de LGPD, não tem necessidade, posso jogar tudo fora, porque não tem a necessidade. Então, é por isso que é muito caso a caso, né? Porque a gente vê isso muito hoje no dia a dia, né? Processos inteiros de implementação de LGPD, mas você fala, mas eu não precisava disso, esses dados não têm necessidade, não tem adequação. E aí a pessoa cumpriu todo o by the book lá né? E aí não faz sentido, porque você não defendeu o direito à proteção de dados. Então, por isso que é muito caso a caso. Enfim, Rodrigo, primeira reação ao que você me diz um, né, de choque, quer dizer, é um choque que a gente conhece. Tem algumas questões. Uma das questões é que essa questão dos registros policiais e desse tipo de processo, ele chegou a estar discutido, né, no grupo de trabalho do anteprojeto da LGPD penal e não entrou, porque não se teve consenso, porque é um tema muito difícil, e acho que faz parte também desse trabalho de advocacy, entrar esse tema desse tipo de registro, né? E aí a gente tem algumas questões. Uma que é um problema nosso do sistema de segurança pública, né, nosso, é pouco bem regulamentado, a gente não tem, uma regulamentação muito ruim, né, isso é uma ótima projeto de lei para se fazer, para se unificar, etc. A gente tem, tradicionalmente, né, historicamente, a segurança pública, ela é descentralizada, ela é estadual, né, as funções, é claro que tem funções específicas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, mas são absolutamente específicas. Então, a primeira coisa, né, debater esses, que a gente fala muito, né, atribuições e competências, não tem sentido você ter acesso às dados, e aí voltando ao debate da separação de poderes informacional, né, que tem 2 pontos, né, primeiro, você não pode juntar os dados de persecução penal e segurança pública justamente por isso, quem executa a política de segurança pública tendo acesso a dados de persecução penal, vai executar de modo totalitário algum problema, eventualmente vai fazer uma abordagem, se vê que a pessoa tem sei lá, uma transação penal, vai tratar diferente aquilo, né, e eventualmente é diferente, e assim, não faz sentido. É obviamente que um Banco Nacional de mandado de prisão, você encontrou a pessoa, tem a identificação da pessoa, vê se tem mandado de prisão ou não, isso trata um pouco de eficiência do sistema de justiça criminal, ponto. Agora, ter acesso a outros dados que não sejam mandado de prisão, né, aí invade muito essa questão dessa separação de poderes informacional. Qual o sentido do agente público de segurança? A Estela congelou para mim, vocês estão... Para mim também, mas eu acho que ela voltou agora, não? Estela, se puder repetir, a gente teve um problema com a sua internet. Que travou mesmo, Paloma. Acho que podia pegar as perguntas e passar para o Rodrigo, então, né? Eu vou ler uma pergunta aqui para o Rodrigo e aí depois a Estela conclui o que ela estava falando. Tem uma pergunta aqui, quando a gente, que eu acho que até cabe bem para você, porque eu acho que quando você estava expondo sobre o controlador e operador, é uma pergunta que, quando utilizamos os dados pessoais do nosso usuário no processo eletrônico, no Tribunal de Justiça, o tribunal passa a ser o operador? Como dialogar com a publicidade dos atos judiciais? Então, vamos lá. A partir do momento que os dados pessoais, seja do defensor público ou dos assistidos, ou qualquer dado pessoal que esteja sob controle da Defensoria Pública, são inseridos no sistema do Tribunal de Justiça, eles são transferidos para um outro controlador, né? Ou seja, o controlador, na verdade, a Defensoria Pública vai ter o controle desses dados, mas está transferindo esses dados, e no caso do Tribunal de Justiça, por estar no sistema, ele também será controlador desses dados, ou seja, serão dados pessoais em 2 sistemas distintos, cada um sendo controlador para as suas finalidades. Então, sobre a questão de publicidade de dados de ato judicial, esse é um problema enorme, né? A gente tem, claro, um conflito, a necessidade de publicização dos atos judiciais, mas será que a gente precisa ter acesso a todas as informações pessoais de todo mundo
num processo público. Tem até um artigo muito interessante de um membro lá da nossa comissão, do Felipe Medon, é um artigo curto, se eu não me engano, está no site Migalhas, eu não lembro o nome de cabeça, mas falando mais ou menos isso. Olha, hoje você entra em qualquer processo judicial, você tem acesso a dado pessoal, enfim, de um monte de gente. Até que medida isso é necessário estar lá, não é, enfim, isso fere a publicidade ou não. Só isso daí, enfim, é campo para a gente discutir durante anos, entendeu? Então, isso, e o que é muito interessante na LGPD, se eu não me engano foi a Roberta que fez essa pergunta, é que é um ramo muito novo. Então, assim, a gente hoje tem a oportunidade, né, eu acho que quem fala isso é o Fabrício, Fabrício da Mota Alves, que é um grande amigo, enfim, conselheiro lá da NPD, fala, a gente hoje tem a possibilidade de ser, daqui a 20 anos, aquele doutrinador que a gente tanto admira, né? Ou seja, desbravando esses novos ramos de direito, a gente tem a possibilidade de construir tudo isso. Então, essa é uma obra que, não digo nem está acabada, é uma obra que a gente está começando a botar o primeiro tijolinho. Então, o caminho é longo. Bom, é isso, respondendo mais ou menos a pergunta da Roberta. Devolvo a palavra, Paloma. Obrigada, Rodrigo. Estela, você quer concluir? A gente perdeu um pouco da sua fala final. Onde eu parei, mas, enfim, que é uma questão, enfim, absolutamente complexa nesse debate dessa separação de poderes e informações. Vocês estão me vendo? Estamos agora sim. Eu acho que não sei o que está acontecendo aqui, normalmente funciona. Então, é altamente preocupante e vamos conversar, Rodrigo, a gente tem que se mobilizar, na verdade, porque não, assim, uma questão, inclusive, né, no trabalho de garantias individuais, e é muito grave. Obrigada, Estela. Eu falei aqui uma outra pergunta. Como pesar a garantia, né, efetiva de direitos que estão sendo pleiteados pelo assistido, com proteção de seus dados da LGPD? Isso porque nossas ferramentas institucionais remotas, né, que são aquelas que a gente criou, que estão na defensoria, institucionalizadas, que asseguram, né, os direitos da LGPD, ainda não superam, por exemplo, a velocidade do contato via WhatsApp. É uma pergunta do João Marcos. Eu acho que a defensoria tem um grande problema aí de saída, né? Não adianta nada, por exemplo, a defensoria, tudo bem, tem o app da Defensoria Pública, mas, enfim, mal ou bem, o app mais popular hoje é o WhatsApp, aí você tem um problema de acesso, né? Cria uma estrutura imensa, linda, maravilhosa, fechada, super protegida, mas o usuário final do serviço que é o assistido vai ter acesso a isso. Então, esse são vários problemas que, enfim, que vão dialogar também com o desenvolvimento tecnológico. Também a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Por mais que a LGPD esteja em vigor e seja, né, super importante, é um processo de aprendizado e evolução, né? Não adianta, por exemplo, acabar com o WhatsApp da noite para o dia, principalmente no relacionamento com o assistido. Enfim, isso é um processo que vai ser longo, vai ser um aprendizado, a gente vai descobrir outras maneiras, vai construir outras maneiras juntas, mas eu acho que é por aí, desmistificar um pouco nesse sentido também, entendeu? A partir de hoje não pode mais usar o WhatsApp. A Defensoria Pública provavelmente para. Né, qualquer órgão público hoje, a realidade é essa, e alguns até, sem querer, né, desmerecer, mas talvez mais estratégicos do ponto de vista da soberania estatal do que a Defensoria Pública, muitos desses órgãos ainda usam o WhatsApp. Então, assim, é perigoso demais, não deve ser assim, sim, mas como que a gente vai fazer essa transição? Então, são vários aspectos, João, que devem ser levados em conta. E eu só fazer um comentário, porque é o seguinte, é óbvio que o modelo ideal é dentro do aplicativo da Defensoria ter um chat, você concentrar e ter proteção, etc. Mas o assistido tem um celular que não tem tamanho para baixar um monte de aplicativos, deixá-lo baixado, e o WhatsApp não consome dados. E algumas pessoas não têm plano de dados longo. Isso é um problema, né? De neutralidade de rede, enfim, outra discussão. Mas, de modo geral, os planos que existem, pré-pagos, etc., os planos menores, esse serviço de flexibilidade do WhatsApp não consomem dados. Então, ir para o aplicativo da Defensoria,
ele consome. Inclusive, é uma boa a gente tentar, em nossas telefônicas, pedir um plano gratuito de acesso aos dados. A Defensoria também coloca no plano de vocês, fazer uma ferramenta segura, mas conseguir utilizar sem uso de dados aí, pedir para o governo do estado pressionar as telefônicas aí, né, que são os maiores geradores de CMS aí do estado, para não consumir os dados no serviço do estado, por exemplo. Isso está no nosso roadmap, né, assim, eu acho que, assim, João, assim, só para complementar aí a sua pergunta, eu acho que a gente tem, a ideia do desenvolvimento do aplicativo foi exatamente também muito focado em simplificar o acesso, a gente tem lá um caminho que é possível, pessoas conversar com a Defensoria Pública, a gente tem lá um espaço, e isso é importante porque isso entra para as equipes todas, o WhatsApp tem uma série de limitações para uso, inclusive público, né, ele é uma política da empresa, você não consegue nem contratar o WhatsApp, né, pública, como quando você é um agente público, e a gente tem construído no aplicativo uma solução que facilite mesmo, mas com essas questões que a Estela trouxe e que o Rodrigo colocou também. É um aplicativo, né? Ele exige uma memória, ele exige uma configuração de aparelho celular, que nem sempre as pessoas vão ter. E claro que nesse momento que a gente está hoje falando sobre atendimento em pandemia, né, em que o atendimento remoto é a regra, eu concordo que a gente não consegue se libertar do atendimento pelo WhatsApp completamente. Mas, considerando que a gente está falando aqui de uma governança de dados, de uma política para o futuro da Defensoria Pública, me parece que a lógica é a gente ter o aplicativo como meio de atendimento remoto e atender presencialmente, né, as pessoas que tiverem dificuldade de acesso. Mas essa questão do consumo de dados é uma coisa que a gente tem se preocupado e é uma das coisas que a gente está tentando trabalhar para solucionar, é de que o uso do aplicativo não consuma os dados do serviço do nosso usuário do usuário da Defensoria, né? Só complementando, de fato, é esse desafio que a gente vive, o Rodrigo, procurador do Estado, de como expandir investimento nesse momento de regime de recuperação fiscal. A gente até conversou com o secretário de Educação essa semana, ele fez um contrato de link patrocinado para o aplicativo que vai atender a rede pública estadual. A gente vem discutindo se a Defensoria Pública patrocinar o link, ou seja, cada vez que a pessoa ingressa, a Defensoria vai pagar esse acesso à internet. É um custo muito elevado, então a gente tem que ir medindo isso também. E, por outro lado, o WhatsApp foi uma ferramenta, e eu entendo que agora é um processo de migração para que seja uma ferramenta muito complementar, porque é humanamente impossível estruturar e organizar um atendimento da capilaridade que a Defensoria Pública tem, do volume pelas ferramentas de mensagem instantânea, porque assim, os relatos, isso a gente aí daqui no futuro vai ter que pensar, pesquisar sobre essa experiência de um ano atendendo boa parte via WhatsApp, porque são áudios muito longos, são mensagens na madrugada, muitas mensagens ao longo do dia, tensionamentos no atendimento. Então, eu acho que a gente chegou num ponto de saturação do atendimento WhatsApp, essa é uma visão que a gente tem, e a gente vem estimulando o processo de migração para o atendimento via aplicativo, reservando o WhatsApp para uma medida mais urgente, complementar, e também para aquele que não tem condições de manusear o aplicativo. Mas, como você disse, tudo é um processo que a gente está vivendo de aceleração de governos digitais desde março do ano passado. Então, é só compartilhar um pouquinho essa experiência que a gente está vivendo aí do atendimento via WhatsApp e o aplicativo. Obrigada, Rodrigo. Vou trazer aqui mais uma pergunta. Gostaria que os palestrantes falassem sobre a questão dos dados genéticos de encarcerados. Isso a gente conversou um pouco aqui, Marcos, né? A guarda e compartilhamento, principalmente com as alterações do chamado pacote anticrime. Eu vou passar para a Estela, que ela falou um pouco, né, ela se antecipou aqui a pergunta quando ela falou sobre a LGPD não alcançar esse tema, mas vou passar a palavra para ela aqui. Tem, no debate da LGPD penal, que a gente chama, tem um pouco sobre essas questões, né, esse debate que, na verdade, a gente tem cada dia mais ampliação de propostas de uso de banco de dados genéticos e primeira discussão, né, que tem que ter é desse impacto que isso gera nos direitos fundamentais das pessoas, né? De certa maneira, a LGPD
Penal traz um pouco desse princípio da prevenção, de análise de impacto, de relatório de impacto, mas também não tem solução quando esse impacto não pode ser mitigado. Eu acho que tem algumas questões muito importantes de alguns tipos de uso de tecnologia, como, por exemplo, banco de dados genéticos, etc., que antes de você entender a noção de impacto disso, são tipos de usos que deviam, enfim, ter processos que está na lei, né? Esse é o problema, a gente não alcançou e está na lei, existe e está sendo feito, né? Mas até de garantia de segurança, para que a finalidade vai ser usado, como que vai ser usado esse tipo de controle, deveria ter, por exemplo, moratórias desse tipo de coisa que a gente não sabe do impacto. A gente tem exemplos internacionais, por exemplo, a história China, que tem o maior banco de dados genéticos da população, estava usando esse tipo de mecanismo, por exemplo, só dando um exemplo de como pode isso, porque às vezes a gente pensa na questão da segurança pública, que faz sentido para se identificar, né? Mas assim, a China, que tem esse banco de dados, quando ela começou, usava muito reconhecimento facial e os manifestantes sabiam usar máscaras, etc., ou bloquear as câmeras, eles começaram a ir atrás de, por exemplo, bandeiras ou coisas deixadas caídas no chão numa manifestação, pegar dados genéticos, encontrar dados genéticos lá, para comparar com os bancos de dados e ir atrás de quem estava. Eu li um artigo e fiquei em choque, né? Até mando para vocês, porque não é ficção científica e não é utopia distópica. Não, distopia futurista, desculpa. Não, isso acontece hoje. A China, nas manifestações de Hong Kong, pegava bandeiras e tal que estavam no chão e olhava onde estava o material genético para comparar com o banco de dados para perseguir manifestantes. Então, o Estado ter bancos de dados genéticos não é uma coisa muito simples e tem que ter muita análise de impacto, muita regulamentação e de uso, e a gente sabe hoje, por exemplo, a segurança que tem os nossos dados públicos, né, todos esses vazamentos, esses hackers que entram no site para dizer, olha, isso aqui é uma vergonha, com outras palavras um pouco mais fortes, mas também tem isso, né, tem que ter também muita segurança de informação, porque senão a gente está dando os dados genéticos dos brasileiros também para qualquer hacker do mundo, né? Então, eu acho que, por mais que isso esteja na lei, e acho que a LGPD Penal tem que trazer isso, eu acho que algumas coisas que têm um impacto muito grande, e eu acho também, isso como reconhecimento facial para fins de segurança pública de modo massivo, não todas as aplicações de reconhecimento facial, mas quando ela é feita né, de modo massivo, etc., são tecnologias que têm um impacto muito grande nos direitos fundamentais e que mereciam moratórias até que se entendesse o impacto disso e como mitigar, e se é possível ou não realmente mitigar isso, e se vale a pena usar isso ou não, inclusive. Até porque várias dessas tecnologias são altamente invasivas e a gente não tem a conclusão se esses dados trazem eficiência ou atingem objetivos, né? A gente, por exemplo, quando a gente faz esse debate do reconhecimento facial, elas não melhoram os números de política criminal, e aí você utiliza e continua invadindo a esfera do direito individual de forma cada vez mais severa e não tem um resultado de eficiência, não faz sentido isso, né? E aí, para que a gente quer esses bancos de dados genéticos? Vai fazer sentido? A gente tem estrutura para usar também esses dados genéticos, ou fazer exames, a gente tem problema real de identificação de criminosos no Brasil, que é necessário usar os dados genéticos, ou a gente consegue identificar de modo geral? Eu não acho que isso é um grande problema nosso, a identificação de criminosos. Pode ser um caso ou outro específico, mas a gente não tem esse problema, não é um problema real, e então a gente encontra uma solução para um problema que estatisticamente não é real no problema da segurança pública. E aí, você cria banco de dados, você tem que ter uma segurança, que você tem uma evasão muito grande, que cria caminhos de poder autoritário, totalitário, e, na verdade, isso não é um problema de segurança pública, não vai resolver nada na segurança pública, não vai resolver nada no sistema carcerário, não é uma questão. Obrigada, Estela, porque é isso, né? A gente que tem o hábito de criar o banco de dados e depois pensar como a gente vai usar, né? E nesse aspecto a LGPD é super importante, porque ela traz a responsabilidade para quem tem essa gestão desse banco, para quem tem essa gestão dos dados, né? Então, talvez realmente seja um risco melhor não correr, principalmente nesse momento em que a gente tem bastante deficiência tecnológica, né? Inclusive, quanto à produção dessa tecnologia, né? A gente tem várias questões envolvendo essa parte de desenvolvimento de tecnologia aqui. Eu vou trazer uma última pergunta, porque eu acho que as outras foram respondidas pelas falas aqui, que foram complementares, né? A atuação da Defensoria em posições antagônicas traz um grande desafio acerca da correta utilização dos dados que compõem a nossa base.
como criar mecanismos que impossibilitem essa utilização dialética. Aí passo para vocês. Estela, pode falar, você se manifestou aí. Se quiser, fica à vontade. Eu vou falar também, eu já falei bastante, mas é isso, né, de fazer essa compartimentalização desses bancos de dados e de acessos, de níveis de acesso, isso é super complexo, não é fácil, não é simples, né, no ponto de vista de gestão, né, não, talvez nem acho que tanto de investimento, mas de gestão, né, de você... enfim, saber os acessos de dados, bancos de dados separados, realmente separados, que acesso ao sistema, não todo mundo ter acesso a todos os dados, somente naqueles processos da área que está trabalhando, ou exatamente que está trabalhando, e tem né, enfim. Então, mas isso é muito governança. Não acho que é nem grandes investimentos, claro que tem um investimento de TI e tal, mas é uma governança que não é fácil, não é simples, né? Eu concordo. E criação de processos, de cultura, né? Porque você... É isso que você fala um pouco também, Paloma, acho que o Rodrigo também falou, né, que acaba que a gente cria mecanismos de controle, de proteção de dados, mas que atrapalha a eficiência da prestação do serviço, e a gente tem que ter um equilíbrio nisso, né, que eu brinco várias vezes, eu tenho tanto controle de privacidade do meu computador que eu não consigo entrar numa reunião do link, porque fala, tô acesso de privacidade, não entra, e aí eu fico atrasado querendo... o próprio site da Receita Federal quis baixar, meu controle de privacidade não deixa. Eu tenho que baixar meus controles de privacidade para baixar o site da Receita Federal. Quer dizer, aí, né, aí não adianta, né? Aí não vai funcionar, porque toda hora você tem que baixar. Então, encontrar esse equilíbrio é o principal desafio da governança, mas ele é central para você fazer uma real proteção de dados, que é isso. Eu falei em relação ao Estado, de você ter interesses antagônicos em relação àqueles dados, né, como que a gente vai compartilhar o governo do Estado em geral, com o Ministério Público, tal, que eventualmente utiliza, e hoje no Estado do Rio de Janeiro utiliza a mesma base de dados, né, no Estado, mas dentro da própria instituição também é uma questão. Então, ter essas atribuições, competências muito claras e trazer isso no dia a dia para a política de governança, e isso mostrar nos acessos de senhas, sistemas, bancos de dados, etc., refletir isso no dia a dia, é difícil, mas é necessário. Obrigada, Estela. Eu pensei em abrir aqui a palavra para vocês poderem fazer umas considerações finais. Eu acho que a gente já avançou bastante aqui no horário, mas aí eu vou começar com o Rodrigo, Valadão, que ia falar agora, e eu acabei te interrompendo. Não, sem problema. Só ia falar que a Estela falou a palavra mágica, governança, né? Não existe proteção de dados, não existe defesa de privacidade numa organização, ainda mais uma organização grande, importante como a Defensoria Pública, sem governança. Governança é a chave, não tem jeito. E aí é uma governança de dados que tem que estar incluída na governança geral da instituição. É isso, Estela falou basicamente isso. E, gente, em encerramento só tenho a agradecer, mais uma vez, não vou ficar aqui repetindo os elogios, que, enfim, senão poderia ficar mais tempo elogiando do que propriamente falando sobre a LGPD, mas agradecer aqui o convite, o carinho, a parceria, a amizade, enfim, gratidão, é a palavra que fica. E me coloco à disposição, não só no nível pessoal aqui, Rodrigo, já falei isso, né, mais uma vez, mas no nível institucional também, o que a Defensoria Pública precisar, né, pode contar comigo, enfim, e tenho certeza que vou falar aqui, não é só em meu nome, mas a Estela vai endossar, a comissão também da OAB, né, não posso falar em nome da comissão, mas eu tenho certeza que a Estela não irá me censurar quando eu falo que a comissão também aqui vai estar à disposição da Defensoria Pública. Obrigada, Rodrigo. Vou passar a palavra para a Estela. Também agradecer, eu falo uma alegria, porque realmente eu sou fã da Defensoria mesmo, de carteirinha, acho que é uma das instituições que mais orgulham nós, né, do povo fluminense aqui na atuação. Eu acho que a grande alegria nossa de proteção de dados é ver a adesão da alta gestão da Defensoria ao tema e a importância do tema da proteção de dados, né, tanto do Rodrigo, mas de todo mundo, e esse engajamento é fundamental, na verdade é a chave do sucesso. Eu tenho certeza que vocês vão ter um projeto com sucesso, porque vocês entendem a importância da proteção de dados para o cidadão, estão engajados em concretizar. É claro que é um processo de melhoria contínua, nós temos limitações
técnicas, limitações orçamentárias, de pessoal, inclusive, né, que eu sei que vocês trabalham muito, e é um desenvolvimento contínuo, não é de um dia para o outro, não é um projeto de adequação, você não faz nem rapidamente, nem vai resolver todos os problemas, mas tendo essa adesão e essa consciência, não tem nada mais central para o sucesso do programa. Então, eu tenho certeza que, eventualmente, se alguma questão de compliance, né, mais técnica ou burocrática não esteja atingida, mas o centro que é a proteção de dados, que é a garantia da autodeterminação informacional, vai estar sendo atingido com desse engajamento, né? E, obviamente, nesse processo de melhoria contínua, né? É um super desafio, desejo toda sorte, quero me colocar à disposição para o que quiser nesse desafio, para conversas, para debates, para apoio, e como o Rodrigo falou, ele pode sim falar no nome da comissão sempre, mas a Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio está absolutamente aberta para fazer qualquer tipo de parceria, apoio, conversas que vocês queiram para ter êxito esse programa de vocês. Obrigada, Estela. Antes de passar a palavra para o Rodrigo, que eu vou pedir para ele falar e fazer o encerramento do evento, eu queria só reforçar para todo mundo que está assistindo, e muitos são da equipe da Defensoria Pública, que a gente vai disponibilizar, numa parceria com a Data Privacy, um curso na nossa plataforma de ensino continuado, de sensibilização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e um pouco do que a gente já pode fazer agora de antemão na nossa prática, né? Enquanto a gente está nesse trabalho que o Rodrigo explicou, de mapeamento, de onde a gente tem dados, de como a gente cuida desses dados, que dados a gente realmente precisa, mas existem pequenas práticas que já são bastante transformadoras e que a gente já pode adotar na nossa atuação, principalmente na atividade de fim, e que vão ser relevantes para que a gente esteja em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Rodrigo, te passo a palavra e agradeço muito a Estela e ao Rodrigo Valadão pela presença e participação aqui. Foi muito importante ouvir vocês, já tinha lido alguns textos da Estela sobre o tema, e bom, muito bom ter vocês aqui hoje. E para encerrar, agradecer de novo, Rodrigo, Estela, Paloma, foi uma manhã, assim, incrível, sem jogar confete, eu vejo até pela audiência, que foi constante, foi muito elevada, muitos defensores e servidores participando, e ter a parceria da Procuradoria do Estado, na pessoa do Rodrigo. Acho que o Rodrigo congelou, né? Congelou para mim também. Para mim também. Nunca sei se sou eu ou se é o... Gente, no final eu passo a palavra. Esperar um instante para ver se ele consegue retornar aqui para a gente falar. Oi. Todo mundo vive com problema de internet. Pior que eu estou usando a internet, acaba aqui. Enfim. Então é isso, era só ressaltar isso. Foi uma manhã muito importante para a gente no meio dessa tragédia, mas é importante às vezes a gente criar um espaço de reflexão, de compartilhar, de diálogo, que a gente cada vez mais precisa conversar. Muitíssimo obrigado, Rodrigo, Estela. Certamente a gente nós vamos nos recorrer a vocês de novo, que são duas grandes referências aqui no estado do Rio de Janeiro. Estela liderando a OAB, Rodrigo, meu professor, muito orgulho. Enfim, obrigado mesmo, do fundo do coração, gente. Obrigado de verdade. Um ótimo dia aí para todo mundo, que todos se cuidem.